Bom, nós estamos na Parashat Ki Tissá, ainda no livro do Êxodo, o segundo livro da Torá. A Torá dessa semana, a leitura que a gente faz, toda semana a gente lê um pedacinho da Torá. Nessa semana, a Torá conta tanto das primeiras quanto das segundas tábuas da lei que estiveram nas mãos de Moisés, no Monte Sinai. O primeiro par de tábuas de pedra, não de madeira, diz a nossa tradição que ela foi escrita por Deus. E o que Moisés fez, pegou essas tábuas e arremessou com toda a força no chão. E elas se estilhaçaram. E por que Moisés fez isso? Ele fez isso quando ele viu o povo de Israel adorando um bezerro de ouro, como se fosse Deus, como se fosse o Eterno, como se fosse aquele Deus que os libertou do Egito. Certamente Deus considerava isso uma transgressão muito grave. E considerar a idolatria uma grande transgressão, certamente estava escrito naquelas tábuas de pedra. E contam os nossos sábios do passado que é por isso que Moisés quebrou as tábuas. Não por raiva, não por desrespeito a Deus, mas para proteger o seu povo. Porque na hora que ele joga as tábuas no chão e as quebra, as leis que estavam lá ainda não podem ser colocadas em prática, ainda não estão valendo. E se não estão valendo, aquilo que o povo fez ao adorar o bezerro de ouro não vai ser passível de punição. Deus então, é Deus, não se deu por vencido, e ordenou que Moisés escrevesse as segundas tábuas. As primeiras foram escritas por Deus, as segundas, Deus falou: Moisés, agora você vai escrever. E quando Moisés terminou de escrever as tábuas, ele subiu ao Monte Sinai, e quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus desceu até o Monte Sinai, e lá eles se encontraram. E nesse momento Deus declarou a Moisés: Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun. O Eterno é um Deus de compaixão e de benevolência. Moisés estava radiante nesse momento, depois de ter escrito o que a Torá diz que foram as 10 declarações que nós conhecemos como os 10 mandamentos. O que Moisés fez era a segunda tentativa, dessa vez uma tentativa não divina, mas humana, de dizer às pessoas o que Deus esperava delas. E essa é a nossa Torá. É aquilo que é representado pelas segundas tábuas. Talvez junto com as primeiras quebradas, mas principalmente as segundas. Que são a palavra de Deus, só que a palavra de Deus não diretamente dirigida para nós, mas a palavra de Deus mediada pela experiência humana. Moisés soube contar essa história para nós, talvez até melhor do que a forma como Deus tentou contar essa história para nós. Contar histórias. Sempre houve grandes contadores de histórias no povo judeu. Muitos deles vieram da Ucrânia, terra de várias famílias fundadoras da Betel, frequentadoras da Betel. Muitos descendentes dessas famílias, membros dessas famílias estão aqui presentes. A minha família também veio de uma região que hoje é a Ucrânia. A região de Rotin, na Bessarábia, que aliás é a região de muitas famílias que fundaram e que frequentam e mantêm essa congregação. Sim, nós estamos falando da Ucrânia, que há pouco mais de um ano foi invadida pela Rússia. O que levou a centenas de milhares de mortos. O que levou a muito sofrimento. O que levou a muita destruição. E continua levando. Não se sabe quantos judeus vivem hoje na Ucrânia. Alguns falam 40 mil, outros 100 mil, outros chegam a falar em 400 mil. Ao consultar um religioso cristão ucraniano,
com quem eu pude conversar há pouco, ele me disse: Rabino, não tem como saber, porque na Ucrânia não contam as pessoas, contam os templos. E a gente não sabe quantas pessoas estão filiadas a cada templo. Então ninguém sabe. Nós sabemos quantas sinagogas tem na Ucrânia, mas não sabemos quantos judeus tem na Ucrânia. Nós sabemos sim que os judeus vivem na Ucrânia há mais de 1000 anos. É muito tempo. Nós sabemos também que nós éramos 2,5 milhões de judeus antes da Segunda Guerra Mundial. Hoje, na melhor das hipóteses, somos 400 mil e na pior, 40 mil. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que era conhecido como um humorista, passou a ser visto nesse último ano em boa parte do mundo como um herói. Se ele realmente é herói ou não, a gente daqui do Brasil, olhando tão de longe, a gente não tem condições de dizer se é exatamente isso. Mas se a gente olhar com a nossa Ideshe Neshume, com a nossa alma judaica, e olharmos para o Volodymyr Zelensky, eu acredito que nós poderemos reconhecê-lo, sim, como um Ideshe anti-herói, como um anti-herói do povo judeu, que sabe contar ao mundo a história da tragédia que se passa hoje no seu país, que sabe mobilizar pessoas, e faz isso de cabeça erguida, e não tem presidente de outro país que o faça se curvar. Zelensky sempre se afirmou e sempre se afirma judeu. Ele lembra que ele é neto de sobreviventes da Shoah, do Holocausto. E ele, quando se define, diz: nós somos uma simples família judia soviética. A Ucrânia foi uma terra de grandes judeus contadores de histórias. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar não 1, nem 5, nem 10, mas dezenas, centenas, talvez milhares de contadores de histórias. Eu selecionei alguns para citar para vocês. Um deles, não poderia deixar de falar, o Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, um polonês que viveu boa parte da sua vida na Ucrânia e ensinou os judeus que o conheceram que até a pessoa mais humilde é capaz de alcançar os céus com orações simples, vindas do coração. Não precisa ser uma pessoa estudada, não precisa ser rica, basta se conectar de coração com Deus. Da Ucrânia também veio Rav Nachman de Breslov, da onde nós conhecemos uma oração clássica que diz: o mundo é um lugar muito estreito, o importante é a gente não ter medo. Ele deve ter vivido isso na pele, mas essa oração é universal. Também da Ucrânia vieram Isaac Babel, Chaim Nachman Bialik, Vera Imber, a nossa querida Clarice Lispector. Temos aqui algumas pessoas que conhecem muito mais de Clarice Lispector do que eu. Estou olhando para o Ed, que certamente sabe muito bem da importância da Clarice Lispector para a literatura brasileira e mundial. Desculpa, Ed. Sholem Aleichem, ucraniano, que criou o amado anti-herói Tev, o leiteiro. Através dele, Sholem Aleichem descreveu com humor e com uma crítica ácida a vida judaica nos shtetls, nas aldeias judaicas na Ucrânia e em outros lugares da Europa. E aí, para a gente poder sentir um pouquinho do gosto da forma de expressão judaica ucraniana, eu vou ler um pedacinho do livro de Tev, o leiteiro. Imagina-se que ele é nosso Pai misericordioso, diz o Tev, o leiteiro. Deus tem tanta clemência comigo que eu já espero ter visto o suficiente. E que ele não venha me cobrar nenhum extra por eu dizer isso. Na verdade, é muito bom se queixar de Deus para Deus.
Eu realmente devo ser um tolo para prosseguir dizendo coisas assim. Do que eu estou falando? Como é que um vermezinho como eu, que rasteja sobre a terra, ousa querer dizer para Deus, que pode me soprar para o mundo vindouro como um sopro do seu fôlego, como ele deve administrar os seus negócios? Quando será feita a justiça? De modo que também eu, Teve, poderei passar férias de verão em uma cabana de luxo em Boiberik. Mas quem, você pergunta, traria o queijo e a manteiga para os ricaços? Quem ordenaria as vacas? Os magnatas de Errupets. Claro! Eu tenho que admitir que esse pensamento era tão esdrúxulo que me fez gargalhar. Como diz o provérbio, se Deus fosse escutar o que todo tolo tem para dizer, ele teria que criar um mundo novo a cada dia. Um pouquinho de Teve Leiteiro, que deu origem a um musical. Se vocês não conhecem o Teve, vocês devem conhecer O Violinista no Telhado. Acredito que todo mundo conhece. Se não conhecem, vão conhecer, vale a pena. E também, nesse Shabat, nós queremos lembrar a memória justamente de Chaim Topol, que aos 87 anos faleceu em Tel Aviv, agora no dia 9 de março. Chaim Topol foi um grande ator, também fez filmes de 007 e tantas outras obras incríveis, mas a obra que marcou a vida dele foi o papel de Teve o Leiteiro em O Violinista no Telhado, filme musical que estreou nos cinemas em 1971. O filme ganhou 3 Oscars. Chaim Topol ainda foi merecedor do Globo de Ouro como melhor ator de comédia ou musical. Canções desse filme que aqueles que são da comunidade judaica certamente conhecem, como Tradition. Matchmaker, matchmaker, die, 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 die. If I were a rich man, die, di, 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 dam. Essas músicas fazem parte da alma judaica do século XX e desse início do século XXI. Se a Torá dessa semana fala de bezerro de ouro, se nós cantamos tradition nas nossas festas e valorizamos a tradição, que hoje, acima de tudo, a gente possa valorizar shalom, a paz. Que possamos falar, que possamos espalhar a paz. Shalom al Israel, a paz para Israel, para todos os seus habitantes. Israel passa por um momento muito delicado, que a gente possa pedir a paz para judeus israelenses, para árabes israelenses, para palestinos, para cristãos, para muçulmanos. Que nós possamos pedir a paz para o Brasil, de uma ponta a outra. Que nós possamos pedir pela paz para a Ucrânia, em todas as suas regiões, principalmente nas suas fronteiras, que estão sendo cruelmente atacadas. Que nós peçamos por shalom para vocês. Shalom Aleichem. Shabbat Shalom.